A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente em nosso canal Descomplicando a Escatologia, porém hoje vai ser um pouco diferente. Nós mais para frente falaremos novamente sobre escatologias em nossas videoaulas, porém hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus tem tocado no meu coração. Eu gostaria que você também estivesse recebendo isso que Deus falou comigo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele também falará com você. Talvez você esteja vivendo alguma situação, presenciando algo, e talvez você precise ouvir sobre isso nesse dia, nesse momento. Eu tenho certeza que juntos nós estaremos fortalecendo a nossa fé e estaremos agora nesse momento falando sobre o chamado de Abraão. Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Abraão ele tem importância tanto para o judaísmo, quanto para o cristianismo e quanto para o islamismo, os muçulmanos. Todas as três maiores religiões do mundo, elas têm por pai a Abraão. E Deus então ele dá o início à nação de Israel, ao povo de Israel, através desse homem, o primeiro patriarca, que é chamado de Abraão. E eu gostaria de falar com vocês, para vocês nesse dia, sobre três dimensões do chamado de Abraão. Nós vamos falar sobre a dimensão geográfica, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Então pegue um papel, pegue uma caneta, e vamos estar aqui aprendendo um pouco mais desse grande homem de Deus, que ele também é chamado de o pai da fé, Abraão. Então, para começarmos, o texto que nós vamos falar é apenas um versículo, que ele está lá em Gênesis, capítulo de número 12, o versículo de número 1. Fala assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus ele deu uma ordem para Abrão. Ele falou: Abrão, sai do lugar aonde você está. E aqui essa palavra, se nós formos ver aqui no hebraico, esse site, eles são duas palavras. É a palavra lek e a palavra leká. Então site em português, em hebraico, ele é lek e leká. E agora nós vamos ver qual que é o significado dessa palavra lek e leká. A primeira que eu queria falar para vocês, é essa palavra aqui. Deixa eu só colocar aqui o marcador. A palavra lek. Essa é a palavra. Lek significa ir para fora. Então a primeira coisa que Deus estava falando para Abraão é que ele deveria ir para fora. Ir para fora da onde? Ir para fora do lugar onde ele morava, da casa dos seus pais. Então a primeira dimensão que eu gostaria de trazer para vocês é a dimensão geográfica. Muitas vezes quando Deus ele fala conosco, ele nos pede alguma coisa, ele nos manda para algum lugar, ele muitas vezes acontece essa dimensão geográfica. E ali agora Abraão ele sairia então da sua cidade, da cidade de Ur dos Caldeus, onde ele tinha nascido, onde ele tinha feito amizades. Muitas vezes quando Deus ele tem um propósito, um chamado em nossa vida, quando ele nos chama para algo muito grande, assim como foi Abraão, muitas vezes nós devemos estar abandonando aquelas amizades, que na verdade muitas vezes não são verdadeiros amigos. Por quê? Porque Abraão ele teria um novo amigo. Nós vemos que quando ele sai dali, então, a partir dali a Bíblia nos fala que ele é chamado de amigo de Deus. Então Deus ele tira, a primeira coisa, ele tira Abraão lá da sua terra. Então ele tem que deixar suas amizades. Outra coisa que Abraão deixa também para trás é a cultura, a tradição daquele povo. Tudo aquilo que aquele povo fazia, com certeza não agradava a Deus. Infelizmente nós sabemos que lá em Ur dos Caldeus, ele fica aqui na região da Babilônia, e era um povo idólatra. Eles tinham muitas práticas, eles cometiam, ali até nós vemos até em Josué, no capítulo 24, versículo 2, onde fala sobre Terã, que é o pai de Abraão, e ele era fabricador de ídolos. Então, infelizmente, lá na casa aonde Abraão morava, existia
idolatria, né? Coisas que desagradavam a Deus. E Deus estava começando uma nação, Deus estava começando uma nova obra. E Deus precisava então que ele abandonasse, ele deixasse para trás tudo aquilo que afastava ele de Deus e começasse agora uma caminhada com Deus até a terra de Canaã. Até a terra que mana leite e mel, a terra que Deus daria para Abraão e para toda a sua descendência. Então a primeira dimensão é essa, lesh, ir para fora. Né? Muitas vezes Deus nos chama eu e chama você para sairmos para fora de tudo aquilo que está desagradando a Ele em nossas vidas. E depois desse chamado de ir para fora, e até parece que é até uma contradição, né? Porque entra agora a segunda parte. A primeira é lesh, que é ir para fora, e agora a segunda palavra do site é lechá. Lechá. A primeira lesh e a segunda lechá. E agora, em vez de ir para fora, Deus está falando para Abraão, sai para fora, mas também ele fala, Abraão, vai para dentro. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, mas que mistério é esse? Ir para fora e ir para dentro. E é isso que Deus faz conosco. A primeira coisa, nós abandonamos aquilo que nos afasta de Deus. E a partir desse momento, agora então, nós nos encontramos com nós mesmos. E a partir daí, Deus começa a trabalhar em nossa vida emocional. E olha só o que significa esse ir para dentro. A partir do momento que nós nos encontramos com Deus, que nós obedecemos o chamado de Deus, a partir desse momento agora, Deus começa a mudar os nossos pensamentos, né? Aqueles pensamentos que nós tínhamos de coisas que desagradavam a Deus, de coisas erradas, agora eles começam a ser mudados, começam a ser transformados. Deus também começa a mudar as nossas atitudes. Por quê? Porque temos um encontro com o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, agora a nossa vida ela tem paz, ela tem alegria, ela tem amor, ela tem mansidão, ela tem bondade, tem benignidade, tem domínio próprio, e as nossas atitudes são transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Assim aconteceu com Abraão. Ele começou a ter as suas atitudes transformadas pelo próprio Deus que andava com ele pelo caminho. E a terceira dimensão emocional que Deus muda, né? Deus começa a transformar o nosso caráter. Né? Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que praticava idolatria, agora não comete mais. Deus estava começando ali uma nova religião, tudo novo, né? Uma nova nação, uma nova cultura, um povo com pensamento diferente, com atitude diferente e com caráter. E qual é o caráter? Com o caráter de Cristo. Era isso que Deus estava formando em Abraão a partir do momento que ele deixa então a cidade dele de Ur dos Caldeus e vai para a terra de Canaã. E a terceira dimensão, né, que eu gostaria de explicar para vocês, de comentar com vocês, é a dimensão espiritual. Nós saímos daquele meio que desagrada a Deus, Deus começa a trabalhar, né? Às vezes a gente acha que Deus trabalha de fora para dentro, né? Mas podemos ver aqui que Deus ele começa a trabalhar na gente de dentro para fora, né? Ele nos tira daquele local, muitas vezes ele tira daquelas amizades que não são amizades verdadeiras, que são pessoas que nos afastam de Deus, e às vezes até nos sentimos sozinhos. Né? Com certeza Abraão pelo caminho ele deve ter sentido até saudade, né? Às vezes dos amigos da infância, daquelas pessoas que conviviam junto com ele, mas Deus ele tinha grandes coisas para realizar na vida de Abraão, né? Abraão conhecia apenas a cidade aqui de Ur dos Caldeus, mas Deus queria mostrar o mundo para ele. Nós podemos dizer que Abraão e Sara, eles é como se eles fossem um vaso, né? Um vaso de perfume. E Deus queria que eles perfumassem não apenas a cidade de Ur dos Caldeus, mas Deus queria que eles saíssem e perfumassem o mundo inteiro. E assim Deus quer fazer conosco. Deus ele quer usar você poderosamente, não apenas na sua casa, não apenas no seu bairro. Deus ele quer usar você para as nações, mas nós precisamos ter mudanças em nossa área espiritual, em nossa área emocional, em nosso caráter. E agora a partir dali então Deus ele cria o monoteísmo. Aquele povo, aquela idolatria do seu pai, agora não é aceita por Deus. Deus fala que ele deveria adorar apenas a ele, né? Um único Deus que deveria ser adorado.
Também nós vemos que a partir desse momento agora, Abraão ele se torna amigo de Deus. E é isso que Deus quer, né? Muitas vezes Deus afasta aquelas pessoas que são falsas amizades. Por quê? Porque Ele quer se revelar a nós como nosso amigo verdadeiro, que anda conosco pelo caminho. Em nenhum momento Deus abandonou Abraão. Em todos os momentos Deus estava com ele pela caminhada. E assim também é Deus conosco. Deus ele nos chama, mas Ele anda junto conosco, Ele não nos abandona. Também Abraão é conhecido como o pai da fé, e ele foi provado várias vezes por Deus. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 22 que depois dessas coisas colocou Deus Abraão à prova, né? E ele lhe pediu, né, um filho, pediu seu único filho. Também aqui como fala lá, que ele fala assim, ó, em Gênesis 12 capítulo 1, vai para um lugar que eu te mostrarei. Né? Deus ele não falou o lugar, ele falou, olha, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus foi se revelando progressivamente pelo caminho. Né? Muita gente quer que Deus já mostre para a gente daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos como que vai ser, mas Deus a cada dia Ele quer se revelando cada vez mais para nós, mostrando tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Né? Então fique tranquilo, fique calmo, né? Porque Deus ele se revela durante o caminho, durante a caminhada, Ele vai estar se revelando tudo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Né? Então fique calmo, fique tranquilo e apenas siga o chamado de Deus. Abraão ele tinha fé. E também ele era obediente, né? Quando Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, ele não falou, não Deus, eu quero ficar aqui tá bom, aqui é confortável. Não, ele saiu da sua terra. Quando Deus falava para ele, Abraão, percorre agora a terra de Canaã, de norte a sul, de leste a oeste. Abraão percorreu aquela terra. Quando Deus manda Abraão circuncidar, não só ele quanto toda a sua família, nós vemos que naquele mesmo dia Abraão circuncidou todos aqueles da sua casa. E quando Deus fala, Abraão, pega teu filho, teu único filho, né, que era o Isaac, o filho da promessa, e sacrifica, nós vemos que Abraão acordou de madrugada, né, ainda cedo, pegou Isaac, pegou ali seus servos e foi até a terra de Moriá, para obedecer a Deus, né? Então Abraão era um exemplo de obediência, e Deus ele se agrada quando nós obedecemos a Ele, né? Deus ele conta com pessoas obedientes. E por último, Abraão tinha confiança em Deus, né? Quando ele está lá em cima do Monte Moriá, agora já está ali com seu filho pronto para sacrificar, e Isaac pergunta, papai, nós temos aqui o fogo, né? Nós temos aqui o cutelo, e aonde está o cordeiro? Né? Cadê o animal para o sacrifício? E Abraão fala, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Né? Então Abraão ele tinha a certeza que nós servimos um Deus provedor. Abraão confiava em Deus. Né? E eu convido você, eu não sei o momento que você está passando, talvez seja algum na sua chamada, né? Na sua chamada de fé, talvez você esteja passando por um momento difícil, algum momento de tribulação, mas meu irmão e minha irmã, creia em Deus, confie em Deus, tenha fé, né, que Ele está te chamando para dentro, Ele está mudando o teu caráter, a tua personalidade, né, Ele está acrescentando fé na tua vida, e com certeza, se você está com alguma dificuldade hoje, confie, creia, né, que o nosso Deus é um Deus provedor. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus falou, Abraão, não precisa fazer isso. E ali já estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que intercede por nós, aquele que entregou a sua vida por nós e está todos os momentos conosco. Que nós possamos seguir esse exemplo desse grande homem, desse pai da fé, e crer que Deus está no controle total e absoluto de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então essa palavra que eu queria passar para vocês, né? Saia para dentro, vai para dentro de você, se permita ser transformado e mudado pelo Espírito Santo de Deus, e creia que grandes coisas o Senhor fará em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.